Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e hoje eu estou sozinha aqui na apresentação porque a minha grande parceira, Carol Freitas, ela está em férias, nas Ilhas Gregas, aproveitando esse momento. Mas vamos lá, né? A guerreira também merece esse descanso, mas em breve a senhora Carol Freitas estará aqui novamente pra gente seguir com esse Resenha das Gurias. Mas nós vamos seguir, meus amigos, falando muito sobre Campeonato Brasileiro. Nós já tivemos a primeira rodada, mas não para. Vem aí a segunda rodada e a gente vai falar um pouco mais sobre os times gaúchos. Hoje tem convidada especial que eu vou anunciar em seguida aqui no episódio de hoje, tá? Mas aproveitando para agradecer sempre a grande parceria de Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal, apoiar o futebol feminino é Trilegal, além de Universidade Fevale, referências que impulsionam referências. E hoje nós vamos fazer o seguinte, conexão Porto Alegre, Caxias do Sul, porque nós vamos conversar com um dos reforços do Juventude para esta temporada, a atacante Duda Calazans, que vai nos contar um pouco mais sobre esse início de Campeonato Brasileiro do Juventude, a projeção para as próximas rodadas, o que vem por aí nessa temporada. Mas antes disso, Duda, seja muito bem-vinda ao Resenha das Gurias. Muito obrigada, prazer em conhecê-la e prazer em estar aqui conversando com você. Eu cheguei muito feliz, graças a Deus eu fui bem recebida pela equipe, pela comissão técnica, pelas meninas também. Conheci algumas meninas de jogar contra, de estar junto pela seleção também. Mas eu tô feliz, bem feliz de estar aqui. A terra gaúcha, bem frio. Até então não peguei um frio absurdo, mas até então tá bem calor aqui. Tô familiarizado, né? Ô, Duda, e até para te ouvir um pouquinho, assim, como foi esse contato com o Juventude, né? Essa oportunidade de vir jogar também no Sul, né? Essa relação que foi estabelecida com o Juventude para esse Campeonato Brasileiro e, claro, né, para a sequência dessa temporada. Então, o meu contrato de base acabou lá pelo São Paulo. E aí meus empresários tiveram uma conversa muito legal com a Renata, né, a coordenadora. E aí acabaram que fizeram essa parceria e me trouxeram para cá. Oh, que bacana. E Duda, a gente está em uma temporada, né, com essa disputa do Campeonato Brasileiro, em que o Juventude está pela segunda vez na elite do Campeonato Brasileiro, né? É uma questão que ela é importante também para a história do clube. Como é que é para ti fazer parte desse grupo, né? Já teve o primeiro jogo, a derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro, mas o que vocês têm conversado também sobre essa disputa e a importância, né, de mais esse fato histórico para o clube dessa sequência na elite do Brasileirão? É o segundo ano consecutivo, né, que elas estão na elite do futebol brasileiro, na A1. Nós tivemos o primeiro jogo contra o Botafogo, infelizmente perdemos 2-1. Foi um jogo bastante aguerrido, né? A gente batalhou bastante. Acho que poderíamos ter saído com um resultado melhor. Mas é o futebol, né? Um time tem que sair vitorioso e o outro não, e infelizmente nós não saímos com a vitória. Mas eu acredito que o grupo está trabalhando bastante essa semana, e a gente está bem, está confiante para o próximo jogo também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, seja feita a vontade dele, né? E Duda, quando se começa um trabalho, né, uma temporada, tem muita gente chegando, assim como você, no Juventude, né? Ainda tem a sequência do trabalho do técnico Luciano Brandalize, mas são muitas coisas novas. Como é que tem sido para vocês também se entrosarem de forma mais rápida, o trabalho no dia a dia, né? Entender quando uma jogadora, né, para dar um passe lá na frente, né, para fazer essa tabela de jogadas, como é que vocês estão fazendo isso para tentar diminuir, né, essa questão ainda de não ter tanto entrosamento assim? Então, eu vim da base, né? Até então eu estava pelo sub-20, tive um jogo pelo profissional no meu antigo clube, mas é diferente, né? Jogar na A1 é um jogo mais rápido, mais como que eu posso dizer? Mais batalhado, né? Um jogo mais intenso também. Mas assim, a gente está trabalhando bastante, como eu disse, a gente está se entrosando bastante. Quando eu cheguei um pouco assim, né, porque por ser mais nova e tudo mais, mas as meninas super respeitam também, apesar da idade, elas não nos tratam como
sabe, meninas da base, tratam como com companheiras de clube mesmo, mas a gente está se entrosando, creio que no primeiro jogo a gente foi bem nesse quesito de entrosamento, mas daqui a um mêsinho, 2 meses, eu acho que a gente vai estar melhor no entrosamento. É questão de trabalho, né? Tudo é um trabalho e a gente está trabalhando bastante aqui. E o quanto que está sendo importante essa nova fase na tua vida, né? Dessa mudança, né, da base, agora se tornando profissional, digamos assim, oficialmente. Como é que tu tá vendo tudo isso, assim? Claro que tem muitas coisas boas, né? Mas até alguma certa dificuldade. Como é que tu tem encarado esse ano também de 2026? A intensidade do jogo é maior, muito mais intenso do que a base, mas acredito que eu estou me adaptando bem aqui. A equipe ajuda bastante, as meninas são super acolhedoras e apoiam. Mas tá indo tudo certo, graças a Deus. A gente está se apoiando. Acho que é o mais importante, né? Um time apoiar uma outra e, consequentemente, as coisas boas virão. Agora, Duda, né, tu fala sobre essa mudança, né, na carreira, mas você também já é uma atleta, né, com passagens pela seleção brasileira, disputando grandes competições. E estamos falando de alguém que tem apenas 20 anos, né? Mas o quanto que essa passagem, além de clubes, mas também de seleção brasileira, te dá uma certa casca, né? Para chegar no profissional, já tendo disputado competições internacionais. Quanto isso também foi importante para ti, esse aspecto também de seleção brasileira? Então, eu comecei a jogar com meninas mais velhas aos 13 anos. Eu sempre fui a mais nova, jogando com as mais cascudas. Então, consequentemente, eu tive que amadurecer um pouco mais rápido pela idade e por jogar com meninas mais velhas que eu. Mas as passagens pela seleção foram muito legais, né? Eu fui campeã sul-americana, lá sub-17, em 2022. E tive sempre, pelo menos no Flu, eu cheguei a treinar várias vezes com a equipe profissional, eu cheguei a participar da subida do Fluminense também para a Série A1, né, pela primeira vez. E às vezes eu também treinava com o Profi do São Paulo também. Eu tive uma lesão no joelho, né? O que me atrapalhou um pouquinho nessa transição de de base a profi. Mas, assim, acho que eu consegui criar essa casca melhor, sabe? Por ter jogado com mulheres mais velhas, mais experientes, né? E elas passaram para mim, né, um pouco da experiência delas. Então, acho que isso é muito importante. Foi muito importante para mim, pelo menos. E até ainda sobre seleção, Duda, o quanto que essa oportunidade no Juventude, ela também como tu acha que ela te impulsiona também para voltar para a seleção brasileira, né? A gente sabe que é o sonho de toda atleta. Vem aí uma Copa do Mundo também no Brasil, o Rio Grande do Sul vai ser uma das sedes, mas como é que tu tá pensando também, né, a curto, a longo prazo, de voltar também à seleção brasileira? Então, no momento mesmo, eu penso bastante no Juventude. Acho que o trabalho coletivo, ele evidencia o trabalho individual, né? Então, eu acredito que a gente indo bem nesse Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também que virá e no Gauchão, acredito que o coletivo, como que eu posso explicar? Ele evidencia o individual, né? Então, eu acho que é consequência. Eu espero trabalhar bastante esse ano e conseguir coisas grandes, né? O que a seleção é um sonho de toda menina. E acredito que, se Deus quiser, se Ele permitir, eu chegue lá. Ah, Para muito profissional, né? Muito bem. Duda, e até aproveitando, tu falou ali um pouquinho sobre o início, né, da tua carreira no futebol, né, jogando com jogadoras mais velhas, e a gente sabe também que tu tem uma irmã gêmea, que também é atleta, né, a Luísa Calazans, que por um lado ela é zagueira. Vocês começaram juntas? Qual que foi a influência da tua irmã também nessa tua vida de atleta? Como é que tudo isso começou? Conta pra gente. Então, morávamos numa casa, um apartamento, na verdade, que era em frente a uma quadrinha. E aí a gente começamos a jogar aos 3 anos de idade. E isso bem pequenininha, junto com nossos irmãos mais velhos também, junto com nossos pais também, que sempre apoiaram desde pequenininha. E aí eu comecei no projeto, né, do Minhas da Bola, e pós-projeto teve uma parceria com o Fluminense, e aí a gente começou juntas lá. Tivemos uma passagem pelo Minas de empréstimo, e depois fomos juntas para o São Paulo. Consequentemente, fomos para a seleção também juntas. Mas era bem legal jogar com ela, né? Ficamos muito tempo
jogando juntas. Era uma coisa boa, sabe? Quando eu morei em São Paulo, no ano passado retrasado, apesar da minha família longe, eu pelo menos tinha ela comigo, sabe? Perto. Mas era muito legal jogar com ela. Ela é incrível, eu acho que é uma das pessoas que mais me impulsionava e para ser melhor, sabe, no campo. Então era uma coisa que eu tinha como um incentivo a mais, né? Perto. E vocês têm uma brincadeira aí, já que uma é zagueira, a outra é atacante. Como é que isso funciona? Vocês mesmos se descobriram assim? Como é que foi? Então, se eu não me engano, a minha irmã começou jogando de lateral direita e eu comecei na ponta esquerda, se eu não me engano, no Flu. Mas aí depois a gente foi se encaixando, né, e se conhecendo. E ela é mais alta que eu, nós somos diferentes, né? Somos gêmeas biblitelinas, de placenta separada. Ela é bem mais alta que eu, é enorme, grandona, estrutura de zagueira mesmo. E eu já sou mais baixinha, um pouco mais forte, com características de meia. A gente foi ao longo dos anos, a gente foi vendo as características, né, uma das outras e fomos vendo a posição que nós nos sentimos mais confortáveis, Agora, entendeu? Mas claro, vai lá, Duda. você falou de brincadeira, a É, gente nos treinos, enfim, que tinha, né? A gente sempre tinha disputa, porque por ela ser mais defensiva ou mais ofensiva, tinha aquela disputa de não vai sair gol daqui, vou te bater, entendeu? Só que era tudo na brincadeira. e agora, Duda, assim, vocês já jogaram juntas, né? Mas em clubes diferentes, assim, rola aquela brincadeira no sentido de, olha, tu poderia ter ido pra cima da zagueira, ou ao contrário também, né? Ah, como é que tu tomou aquele drible? Acontece isso? Como é que vocês se avaliam aí também? Como é que funciona? Sempre rola uma brincadeira, né? A gente se zoa bastante. Nós somos gêmeos, então a gente tem essa intimidade de falar qualquer coisa sem que leve pro coração nem nada, né? Somos irmãs. Mas sempre tem uma brincadeirinha. A gente vai jogar conta também, né, em São Paulo. E a minha mãe disse que eu não vai nem conseguir assistir o jogo direito, vai ficar bem dividida. Minha mãe tem um cordão lá, e eu falei, ó, já vai ter que comprar do Juventude, porque eu já me mudei de clube, ó. Meu irmãozinho tem uma camisa de um jogador que é do Profi, que é da minha agência também, e aí ele já, no jogo no Rio, que tivemos agora, estava com a camisa da Juventude, a família toda já estava de verde já, mas vai ficar dividido, né? Infelizmente ou felizmente, né? Olha A aí, hein? torcida. E como é o nome da mãe? Minha mãe se chama Elba. Olha, a dona Elba aí vai ter um trabalho. Até aproveitando sobre isso, Duda, como é que é a relação com a mãe, assim, e com o teu pai também, sobre apoiar vocês também, né, no futebol feminino? A gente sabe que muita coisa mudou, né, desde o tempo que a gente tinha algumas dificuldades. Ainda se tem algumas, é bem verdade, mas da modalidade ainda não ser profissional, por exemplo, aqui no país, agora a gente já observa isso. Um tempo que nem se tinha categorias de base, por exemplo, né, onde a maioria das atletas começava jogando com os meninos. Como é que foi esse processo também com a família de vocês, né? E tu comentando que vocês começaram muito novas também. Então, nós somos em 5 irmãos. E aí, o meu irmão chegou a jogar pela base do Vasco, meu pai chegou a jogar o juvenil do Vasco também. Então, minha irmã chegou a jogar também por um projeto que tinha no aterro do Flamengo. Aí tivemos eu e minha irmã gêmea que sempre jogamos também desde os 3. E tem um meu irmãozinho de 15 anos que também joga. Então, minha mãe começou a jogar altinha porque ela começou a ganhar amor. Então, onde a gente ia, a gente levava uma bola. Então, consequentemente, ela acabou ganhando amor também pelo esporte. Mas, graças a Deus, eles sempre apoiaram desde pequenininha. O jogo podia ser longe, eles estavam presentes, sabe? Sempre mostraram mostraram pra gente que apoiariam a gente nos nossos sonhos, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles sempre apoiaram e nunca tivemos nenhum problema nesse quesito sabe, de falta deles, sabe, em jogos, em treinos. E a gente, começamos jogando contra meninos sempre, né? Não tinha meninas, não tinha quase nenhuma menina no nosso bairro de jogar ou de brincar na rua. A gente sempre jogou com meninos mesmo, desde pequenininha. Eu acho que até os
14, 15, que a gente ainda tava. Não, até os 13 ali, ainda era escolinha de meninos, né, que a gente jogava, que aparecia uma outra menina, mas dificilmente tinha. Hoje em dia já é diferente, já estamos evoluindo, graças a Deus, você já vê bases de meninas com 11, 12, 10 anos já querendo jogar bola, e então isso é muito legal, essa evolução, né, do futebol feminino. Que bacana, que baita história, hein? Ô, Duda, e até, né, falando um pouquinho sobre essa vinda para o Rio Grande do Sul, tu brincou sobre o calor, né, mas eu quero te dizer o seguinte, aqui faz muito frio, tá? Especialmente aí na Serra, então a senhora já pode se preparar aí para os meses de junho, de julho, mas o que tu tá achando desse início aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, como é que tá sendo para ti? Já teve aquele costume do mate, do chimarrão, já comeu um churrasco, como é que tem sido aí para ti? Então, eu vi algumas meninas tomando chimarrão, né? Várias, eu até cheguei a provar. Eu confesso que não fui muito fã, não fui muito fã eu tomei o gelado, na verdade. Eu não sei o nome, não sei, eu não. É mate? Tererê. É o É, o tererê. Eu cheguei tererê, a tomar o esse aí. tererê, mas eu não curti muito, não. Eu acho que estava puro. Ela disse que com maracujá era melhor, algo assim. Mas até então só joguei só nos treinos só sol, não vi um pingo de. Assim, choveu alguns dias, mas não no treino. Eu tô até coradinha do treino de tanto sol que tá fazendo. Estou chegando até a usar manguito, porque daqui a pouco vai começar a marca, sabe, do sol aqui da camisa. É, Mas eu tô esperando esse frio aí, tá? Que falaram que tem aqui, né? Tô esperando. é. Quando chegar também, já não sei como que vai ser. Te prepara, te prepara. Mas dá pra falar um pouquinho também desse ano, assim, é uma temporada, né? A gente já falou um pouco do Juventude no Brasileirão, mas o que que tu espera também com a camisa do Juventude, né? Como que tu projeta esse ano de 2026 com oportunidades, com títulos? O que que tu tá pensando pra esse ano? Os meus pensamentos, né, e objetivos são os melhores, né? Conseguir estar bem ali no Brasileiro, se Deus quiser também na Copa do Brasil, ser campeã do Gauchão, obviamente, né? É o desejo, né? Eu já fui campeã dos 12 estaduais de qual eu passei e espero que eu ganhe esse Gauchão desse ano também. Mas os objetivos são os melhores. E o Juventude é uma equipe que está tendo muita visibilidade, né, nesses últimos 2 anos também. E creio que as metas e sonhos são os melhores e espero que até o final da temporada tenhamos alcançado coisas boas esse ano. E já pra gente ir encaminhando o nosso bate-papo, Duda, vem aí, né, agora essa oportunidade do Juventude conquistar os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, né, que a gente tem visto que a cada ano tem sido muito disputado, é um jogo contra o Galo. O que vocês esperam dessa partida? Como é que tem sido essa preparação também, né? São jogos a cada final de semana, mas o que vocês têm conversado também sobre essa partida? Então, sabemos da qualidade do Atlético Mineiro, né? É uma equipe muito qualificada, mas estamos trabalhando para conseguir sair com os 3 pontos de lá. São pontos muito importantes para a gente, né? É bom começar já o campeonato conquistando pontinhos, né? Aí, infelizmente, não conseguimos tirar do último jogo, mas creio que a gente está com a cabeça boa para esse próximo jogo e espero que saímos com a vitória no domingo, né? É importante para a gente. Duda, pra gente fechar é o seguinte, tá? Aqui no Resenha a gente sempre tem duas perguntas, tá? Que envolvem a resenha mesmo. Agora é o momento da resenha. A primeira delas é sobre quem é a Duda Calazans naquela resenha ali do vestiário antes de começar o jogo. É uma jogadora mais quietinha que fica na dela ou a que vai mesmo vai pra bagunça, vai pra resenha mesmo antes das partidas? Como é que é? Ah, é, no último jogo, eu tava quietinha. Normalmente eu fico na minha, sabe? Eu gosto de me manter centrada. Acredito que seja uma coisa que me deixe tranquila, sabe? Focada antes do jogo. Mas se tiver bagunça também, eu vou estar sabe? Para ter uma energia, botar um alto astral ali para a equipe, né? Eu sou daquelas que só gosto de ficar na minha quietinha, escutando o meu fonezinho, uma musiquinha. Mas se tiver bagunça e se me chamar, eu vou estar junto também para tá junto com o grupo e tá um ambiente legal e agradável pra gente, né? Olha aí, muito bem. Agora a outra pergunta é o seguinte: quem é aquela jogadora mais resenha ali que tu notou, que é a que leva a caixinha, que bota a música, que gosta da brincadeira mesmo ali antes do jogo? Tem vários É? aí.
Tem várias, deixa eu ver, que eu acho muito engraçada. Deixa eu ver aqui. Eu acho a Bruna muito engraçada. Ela bota a caixinha lá, começa a dançar as músicas dela lá. Deixa eu ver. A Marta começa a dançar também, a uruguaia começa a dançar, é muito engraçado. As minhas são todas. A mãe, eu acho as minhas muito engraçadas. Eu acho que, em geral, o time é bem resenha, assim, sabe? Ó, que legal. Tá pronto, hein? Eu ia dizer, até o final do Campeonato Brasileiro, a gente vai saber conhecer muito mais as jogadoras também do Juventude. Tem muita gente que chegou, pra saber quem gosta da resenha. Tem até estrangeira também que tá se jogando. Então, fica esse detalhe. Duda, pra gente fechar, queria te pedir pra dar aquele recado pro torcedor do Juventude. Jogo no domingo, em Flores da Cunha, no Homero Soldatelli, pra fazer esse convite também pra torcida comparecer e apoiar vocês. Torcedor, torcedora, espero que, se vocês não tiverem pessoalmente, que vocês assistam, né? Se tiver transmissão, às 3 horas lá no Flores da Cunha vai ter nosso jogo contra o Atlético. Espero ver vocês e que vocês torçam bastante pra gente. Vamos precisar de todo o apoio e torcida de vocês. Valeu demais, Duda Calazans conversando conosco aqui. Duda, muito obrigado por essa participação, por disponibilizar esse tempinho também para conversar com a gente em meio a essa preparação. Um ótimo 2026 para você, com a camisa do Juventude. Só coisas boas. Muito obrigada. Amém, muito obrigada. Prazer em conhecê-la. A Duda Calazans conversando conosco também, um dos reforços do Juventude para essa temporada, e só reforçando aqui o serviço desta segunda rodada do Brasileirão Feminino para o Juventude. Então, neste domingo, às 3 da tarde, no estádio Homero Soldatelli, o Juventude que vai receber o Atlético Mineiro. Vale essa oportunidade de conquistar os primeiros pontos na competição. O Galo vem de um acesso, né? Volta à elite do Brasileirão Feminino. O Galo que acabou perdendo também na primeira rodada para o Corinthians, lá em Minas Gerais. Então, o encontro dos times nesta segunda rodada. E você já sabe, né? Todas as informações aqui na Rádio Gaúcha, em GZH também com o serviço das partidas. E deixa eu trazer aqui também o recado de Trilegal. Com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E tem também o recado da Fevale. Olha aqui, ó. A Universidade Fevale tem a pós-graduação feita para você. Aqui proporcionamos conhecimentos técnicos e práticos para formar profissionais proativos e inovadores. Reunimos todos os elementos para fazer a diferença na sua carreira, preparando você para os desafios do mercado de trabalho. Se você deseja se destacar na sua área de atuação, acesse pos.fevale.br e garanta a sua Vale. Trilegal e também Fevale, que são os nossos grandes parceiros aqui do Resenha das Gurias. E lembrando que nós vamos voltar trazendo muito essa repercussão do Brasileirão Feminino. É apenas o início do campeonato, é apenas o início da temporada, mas tem muita coisa pra gente acompanhar, especialmente dos times gaúchos na elite do Brasileirão. Então nós voltamos na próxima semana. Valeu, gente! Um grande abraço!